Olá, queridos alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Estou fazendo aqui a chamada para a nossa aula de matemática, tá bom? Já está na hora. Vamos lá? E vocês sabem qual é o tema de hoje, que já trabalhamos um pouquinho sobre ele essa semana. E vamos dar continuidade, só que agora vamos lá para a prática, tá bom? Vocês já conhecem muito da teoria. Vocês conseguem lembrar tudo que a gente já falou sobre as medidas de tempo, sobre o relógio? Então hoje vamos dar continuidade. Essa é a nossa temática, uma temática muito gostosa de se trabalhar e é uma temática que precisa de muita concentração, assim como todas as outras na área da matemática. Mas aqui cada detalhe importa, tá, gente? Vamos conhecer aqui a nossa habilidade do dia. E a nossa habilidade do dia é converter uma hora ou mais em minutos, resolver e elaborar problemas que envolvem a conversão entre unidades de medida, hora, minuto e segundo. E é isso que vamos aprender hoje aqui com vocês, tá bom? Fazendo aquela nossa chamada especial, porque está na hora de pegar o material, está na hora de fazer as anotações importantes, está na hora de tirar prints, de se manter concentrado e, por último, registrar a aula do dia na plataforma, não é isso? Vocês já perceberam que desde a hora que vocês acordam até a hora de dormir, vocês realizam diversas atividades? E vocês já perceberam que essas atividades têm uma determinada hora para ser realizada? Por exemplo, a hora de acordar, a hora de tomar o café, a hora de almoçar, a hora de brincar, né? Fora a hora de estudar. Não pode esquecer, tá bom? Vamos lá, pessoal. Olha só, já apresentei para vocês o relógio. Vamos lembrar aqui da estrutura de um relógio. A gente já sabe que ele contém ponteiros menores, maiores, ponteiros mais finos, que tem números, que tem tracinhos. E mesmo que não tenha, porque tem vários relógios que têm formatos diferentes, mas ele traz a mesma ideia, que é colocar a hora em prática. E temos aqui um relógio bem visível aí para vocês. A gente consegue identificar que ele está marcando aqui uma hora em ponto. Que hora esse relógio está marcando para você? Então vai depender, né, de muitas coisas. Vamos ler aqui a nossa questão e saber o que ela nos pede. Primeira questão. A primeira questão diz assim: que horas o relógio está marcando? Se, olha esse se. Se, letra A, se for antes do meio-dia, e letra B, se for depois do meio-dia. Nem adianta dizer que não sabe, tá bom? Porque a gente já trabalhou na aula passada sobre o antes e o depois do meio-dia, não é isso? E o relógio aqui, ele é um relógio padrão que a gente conhece e a gente tem que se inteirar aqui como é que utiliza esse relógio. Eu já sei que tem do número 1 até o 12. Né? Mas depois do 12, que eu falo também lá depois do meio-dia, a gente começa uma outra forma de contagem que tem que estar aqui, ó, na nossa cabecinha, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, letra A. Se for antes do meio-dia, que hora esse relógio está marcando? Hein? Ele vai estar marcando quando ele faz aquela volta completa de 24 horas, ele reinicia tudo e aí ele vai continuar a contagem até dar 24 horas, se passarem 24 horas novamente. Então, antes do meio-dia, vamos estar marcando aqui nesse relógio, olha só, o ponteiro menor está no 3 e o ponteiro maior está no 12. Então, significa dizer que eu tenho aqui uma hora em ponto. Se o ponteiro menor marca a hora, então ele está apontando para o 3, então ele está marcando 3 horas. E como é que eu sei que está em ponto? O que é a hora em ponto? É a hora exata, porque ele está apontando para o 12. Se ele estivesse apontando para qualquer outro número, ele não seria uma hora exata, não seria uma hora em ponto. Mas como ele está apontando o maior para o 12 e o menor para o 3, eu tenho aqui 3 horas e 0 minutos, porque é em ponto, ó, tá zerado aqui nas 3, tá cravado, tá bom? Só que imagine aí que depois do 12, depois de meio-dia, lá eu vou almoçar e aí meu relógio vai continuar trabalhando, porque o relógio não para, né? Então, depois do 12, a gente inicia uma outra contagem, vocês lembram? Depois do 12 aqui, olha para o relógio, tem o 1,
o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10 e o 11 volta para o 12 novamente. Só que depois de meio-dia, a gente olha para o 12 e continua essa contagem. Então, do 12 a gente vai para o 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e aí vai até voltar lá para o 12 novamente. Por que a gente faz isso? É só uma questão da gente se situar quando for antes do meio-dia, depois do meio-dia. Então, por exemplo, que eu falo para vocês, se eu marco para estudar com vocês vamos dizer, às 14 horas da tarde, às 14 horas, eu já sei que está dizendo que é depois do meio-dia, porque vai ser à tarde, porque essa contagem só pode ser feita depois do meio-dia. Então, olha aqui, letra B, se for depois do meio-dia, aí a gente continua 12, 13, 14 e o 15. Esses números, eles não estão aqui para vocês verem, eles estão aqui, ó, gente, na nossa consciência, porque a gente já entendeu como é que o relógio funciona, tá bom? Eles não vão estar no relógio. Então, eu já sei, depois de meio-dia, essa regra vale para depois de meio-dia, tá bom? Então, eu continuo a minha contagem, 12, 13, 14 e 15. Então, lá no 3, eu vou ter 15 horas e 0 minutos, não é isso? Aí eu posso dizer, marquei de estudar com a coleguinha 3 horas, né? Só pode ser 3 horas da tarde, porque se for antes, vai ser de madrugada, né? Não vai poder ter outro horário. Então, vamos lá. Lembrando, antes de meio-dia eu tenho uma linguagem para esses números e depois do meio-dia eu tenho outra, que o relógio ele não vai mostrar. Esse relógio de ponteiro, ele não vai nos mostrar. Mas tem outros relógios que já mostram a hora, né? Aí as suas 24 horas dentro de um dia, contadas aí com todos esses números. Então, vamos aqui para a nossa segunda questão. Uma hora tem 60 minutos e uma viagem foi realizada em 2 horas. Quantos minutos durou essa viagem? Olha só, pessoal, eu já falei para vocês a importância de entender aí o que é os minutos, o que é os segundos, o que é a hora e fazer essa conversão. Mas para quem ainda não consegue fazer essa conversão, a gente vai trabalhar aqui junto, tá bom? Olha só, o que a gente precisa entender é que quando se passa um intervalo de 1 hora, eu tenho 60 minutos, ou seja, é a mesma coisa. 1 hora é a mesma coisa que 60 minutos, é a mesma coisa, entendeu? Então eu posso dizer, gente, passou 1 hora, gente, passou 60 minutos. Eu estou falando a mesma coisa, o mesmo tempo, eu estou querendo me expressar que passou o mesmo tempo. Mas eu posso usar a conversão para facilitar. Então, 1 hora tem 60 minutos e uma viagem foi realizada em 2 horas. Se 1 hora tem 60, 2 horas vai ter quantos minutos? Olha só, é só a gente aqui usar o raciocínio lógico. Se 1 está para 60, 2 horas vai estar para quanto? Então, o que é importante saber é que na medida de tempo, ela nos oferece diversas estratégias para a gente identificar, né? Eu vou utilizar aqui para vocês um cálculo de multiplicação. Então, eu pego aqui 60. Por que o 60, professora? Porque 60 é o valor aqui em minutos, que corresponde a 1 hora. Como o problema mesmo falou, 1 hora tem 60 minutos. Só que eu quero saber o tempo de 2 horas, e aí eu vou ter que fazer uma multiplicação por 2. Por que por 2? Porque se passaram 2 horas. Tem outra forma de resolver? Tem, mas vamos usar uma de cada vez, depois eu digo para vocês as outras possibilidades. Vamos realizar aqui a nossa multiplicação. Então, eu já sei que eu vou pegar aqui 2 horas e multiplicar por 60. Então, 2 vezes o zero, todo número multiplicado por zero, é igual a 0, não é isso? Então, vamos colocar aqui o 0. 2 vezes o 6 e temos aqui 12. Então, colocamos o 12. Encontramos aqui o 120. Mas o que representa esse 120? Olha só, vamos lá para o que está pedindo a questão. A questão está pedindo quantos minutos durou essa viagem. O que estamos fazendo aqui, pessoal, é fazendo a conversão de 2 horas para quantos minutos tem essas 2 horas. E ele já nos deu uma referência que 1 hora tem 60 minutos.
Então, 2 horas vai ter 120 minutos. Então, essa conversão foi feita. Então, a nossa alternativa aqui ao lado é 120 minutos, não é isso? Vamos aqui para a próxima questão. Vocês entenderam aqui como é que eu converti de minuto para hora, né? E vice-versa pode fazer também. Terceira questão. Se uma tarefa leva meia hora para ser concluída, quantos minutos leva essa tarefa? Olha a questão da meia hora, gente. O que é meia hora, professora? Bom, 1 hora inteira é 60 minutos. Meia hora é a metade de 60. E aí, como é que eu consigo encontrar a metade de 60 e acertar aqui a minha alternativa? Se é a letra A, se é a letra B, se é a letra C, se é a letra D. Então, vamos lá. O que eu vou fazer, pessoal, com vocês? Eu vou pegar aqui o meu 60, que é a hora inteira, cheia, fechada, né? Essa hora inteira, eu vou fazer a divisão. Por quanto? Bom, eu vou fazer a divisão por 2, porque meia hora é a metade. Se eu pego algo e divido ao meio, eu estou dividindo em 2 partes iguais. Então, se eu divido em 2 partes iguais, eu vou pegar a hora inteira e vou dividir por 2. Então, eu tenho a hora inteira e dividindo por 2, eu vou ter a meia hora, tá bom? Então, olha só. Começo lá pelo 6. 6 dividido para 2, eu vou ter aqui o 3. Não é isso? Eu pego 6 dividido para 2. Dá 3, 3. 3 para um lado, 3 para o outro. Então, eu tenho 3. Daí, eu faço a minha operação inversa, que é 2 vezes o 3, só para conferir se meu cálculo está dando certo. Dá 6. Eu faço a minha subtração lá do ladinho. E 6 menos 6 é igual a 0. Só que ainda tem um 0 a ser usado, porque lá do 60 eu só usei o 6, agora eu vou usar o 0. Como o 0 ele não vai ser baixado aqui para fazer valor com número nenhum, eu posso incluir ele diretamente aqui na minha divisão, tendo aqui o resultado 30, tá bom? Então, meia hora é a mesma coisa que 30 minutos. Então, quantos minutos leva essa tarefa? Se uma tarefa leva meia hora para ser concluída, ela leva 30 minutos, não é isso? Não vamos nos confundir mais com esse termo, tá bom? Vamos aqui para a quarta questão. Escreva em horas e minutos. Prestem bem atenção, pessoal. Olha só. Letra A, B, C e D. Eu tenho todas as minhas referências em minutos. Mas eu posso tirar desses minutos as horas e os minutos que sobram. Se sobrar, vamos ver. Como é que vamos ter essa ideia? Observem. Na letra A, B, C e D, vamos imaginar quantos 60 cabem dentro desse número. Como assim? Por que o 60? Porque o 60 é a nossa base. 1 hora não é igual a 60 minutos? Então, eu sei que toda vez que eu tirar 60 desse número, eu estou tirando 1 hora completa, tá bom? Vamos lá para a letra A para a gente entender melhor. 85 minutos, ele tem quantas horas e quantos minutos? 85. Se eu tiro 60 de 85, eu estou tirando 1 hora completa de lá de dentro, não é isso? Então, se eu tiro 60, eu tenho 1 hora completa. Só que me restam aqui 25 minutos. Esses 25 minutos, ele vai ficar na parte de minutos. Por quê, professora? Porque ele não completou os 60. Eu só tenho 1 hora completa se ele chegar até os 60. Se ele não chegou, ele vai ficar na correspondência de minutos, tá bom? Então, 85 minutos é a mesma coisa de dizer que eu tenho 1 hora e 25 minutos. Agora, vamos para um número maior. Tem um 110. 110. Quantos 60 eu posso tirar de 110? Bom, raciocínio aqui rápido. Cabeça, 60 mais 60 dá 120 e o número é menor. Então, 120 seriam 2 horas, mas não dá. Então, o que vamos fazer? Vamos tirar 60 e ver a diferença. Então, eu tenho 1 hora e me sobrou aqui 50 minutos. Faltava só mais 10 minutos para fechar mais 1 hora, não é isso? Mas não fechou. Então, os minutos vai ficar lá no lugar dele. Agora, temos 150 minutos. Agora, aqui vai dar 60, 1 hora. Mais 60, vai dar 2 horas, vai dar 60 mais 60, 120. Se eu incluir mais 60, já vai passar de 150, então vamos parar por aqui.
Então, aqui eu tenho 2 horas e ainda me restam 30 minutos. Esses 30 minutos vão ficar no lugar dele, tá bom? Estão entendendo? Agora vamos para um número maior, 180 minutos. Quantos 60 cabem em 180? Então, vamos lá. 60 mais 60 dá 120, mais 60, 100 e... dá quanto? Vocês conseguiram calcular? Então, vamos ter aqui 4 vezes o 60 cabe aqui no 180. E ainda vai me sobrar 40? E aí, gente? Será que é isso mesmo? 60 mais 60 dá 120, né? Então, vamos lá. Quinta questão. Lucas e sua família levaram 120 minutos para ir de carro, partindo de casa até um clube de lazer. Quantas horas durou essa viagem? E eu já antecipei aqui o cálculo, porque o tempo está passando e a gente fica aqui de olho no relógio. Então, vamos lá. Lucas e sua família levaram 120 minutos para ir de carro, partindo da casa até um clube. Quantas horas durou essa viagem? Olha o que eu posso fazer. Eu posso ver quantos 60 cabem em 120 e posso fazer também aqui um outro cálculo. Então, vamos colocar aqui 60 mais 60. A gente pode ir contando gradativamente para ver quantos 60 cabem em 120. Então, temos aqui mais 0 mais 0 é 0. E 6 mais 6, vamos ter aqui 12. Não é isso? Não é isso, pessoal? Então, temos 120. Olha só, o mesmo resultado aqui da nossa questão. O mesmo resultado. Então, eu já sei que dentro de 120 cabe 2 vezes 60. Eu poderia fazer o cálculo da multiplicação também? Poderia. Não tem problema nenhum. Eu poderia fazer 2 vezes 60. E assim eu vou fazendo um cálculo e outro até descobrir a resposta correta, porque a gente vai tentando aqui na matemática. Então, 120 eu já concluí que cabe 2 vezes 60, então é 1 hora mais 1 hora. Então, quantas horas durou essa viagem? A viagem durou 2 horas cravadas, 2 horas e 0 minutos, que corresponde a 120 minutos. Vamos aqui para a nossa sexta questão. Joana se atrasou para pegar o seu ônibus e teve que esperar cerca de 180 minutos a próxima condução. Quantas horas Joana esperou? Eita, Joana esperou um bocado, né? Porque para esperar 180 minutos por uma condução, por um ônibus que ela perdeu, então ela esperou bastante. Mas vamos converter aqui esses minutos para saber quantas horas ela ficou lá na parada. Então vamos lá. Olha só, o que eu posso fazer aqui para saber? Eu posso colocar o 60 e multiplicar por 3. Primeiro vocês começam multiplicando por 2, aí se não chegar ao resultado, vocês multiplicam por 3, multiplicam por 4, ou faz a soma 60 mais 60 mais 60 e vê quantos 60 cabem em 180. Então tem essas duas estratégias que vocês podem fazer. Não significa que pode ser só a multiplicação ou só a adição, pode ser qualquer uma das duas. Lembrem-se aí que a multiplicação ela simplifica a adição, então é mais fácil a gente trabalhar com a multiplicação, porque a gente já vai direto ao ponto. Tenho aqui 3 vezes 0 é 0 e 3 vezes 6 eu tenho 18. Então, já sei aqui que é 180, significa que ela passou 3 horas na parada, porque usamos 60 mais 60 mais 60 3 vezes. E cada 60 separado corresponde a 1 hora. Então, vamos lá. Joana esperou 3 horas na parada. Eita, aqui Joana sofreu um pouquinho para esperar esse ônibus dela, né? 3 horas. A próxima vez ela não vai se atrasar, então vai marcar a hora certa. Vamos aqui para a sétima questão. Qual das somas dos minutos abaixo se refere a 5 horas completas? Então vamos aqui. Temos a letra a letra B, a letra C e a letra D. Primeiro vamos saber quantos minutos tem essas 5 horas. Bom, se 1 hora é 60, então 5 horas é a mesma coisa que 5 vezes 60. Mas aí eu também posso fazer uma adição. 60 mais 60 mais 60 mais 60 mais 60. Repetindo 60 5 vezes. Não é isso? Então, temos aqui o 60 5 vezes.
Se eu somar esse 60 5 vezes, ou se eu fizer uma multiplicação de 5 vezes o 60, eu vou encontrar quanto? Vocês conseguem identificar? Vou encontrar 300 minutos. Eu estou fazendo a conversão de hora para minutos. Eu estou identificando quantos minutos tem em 5 horas. E dessas alternativas, se fosse para me marcar a alternativa que corresponde a 5 horas completa, porque esses números aqui vão representar os minutos, então eu tenho que encontrar um cálculo que dê exatamente 300 minutos. Então vamos aqui para a letra A, 30 mais 30 mais 30 mais 30. Eu repeti o 30 4 vezes e nesse cálculo eu vou encontrar aqui 120. 120 anda longe de 300 minutos. Então vou lá para a letra B, 120 mais 120, que dá aqui 240. Então eu tenho aqui o 240, que também ainda falta um pouquinho para chegar em 300. Vou para a letra C, 100 mais 60, dá 260. Então temos aqui 260, que também ainda falta um pouquinho para 300. E agora eu tenho aqui por último, 80 mais 80, mais 100 e mais 40. Será se esse cálculo agora vai dar 300? Vamos lá, 80 mais 80 dá 160, mais 100. 80 mais 80, 160, mais 100, 260. Né? E mais 40. Eita, será se fecha? Fecha, gente, dá 300. Então, a minha alternativa correta aqui vai ser a letra D. 300 minutos eu encontro lá na letra D, porque os 300 minutos, quando foi convertido para minutos, representa a mesma coisa que 5 horas completinhas. Vamos aqui. Se 1 minuto tem 60 segundos, então quanto tem? Aqui a gente está falando dos segundos, tá bom? Letra A, 2 minutos. 2 minutos tem o quê? Se 1 minuto tem 60. A mesma coisa, né? Da hora, a hora tem 60 minutos, né? Então vamos lá. E 1 minuto ele tem 60 segundos. É mais ou menos a mesma ideia, só que a gente mudou aqui a unidade de medida. A gente está convertendo agora minutos para segundos. Então, vamos focar aqui na palavra segundos. Então, se 1 minuto tem 60 segundos, então 2 minutos vai ter quanto? Bom, muito simples, gente, é 60 mais 60. Lembrando que a gente está falando agora de segundos, gente. A gente passou aqui as questões anteriores falando dos minutos, da hora do minuto. Agora estamos falando dos segundos, tá bom? 60 mais 60, 60 segundos, mais 60 segundos, que é igual a 120 segundos. Então, temos aqui 120 segundos em 2 minutos. Letra B, 3 minutos, a mesma ideia. Eu vou repetir aqui o 60 3 vezes. E repetindo 60 3 vezes, eu voltei aqui 180. Então, eu coloco aqui os 180 segundos. Significa dizer que em 3 minutos eu tenho 180 segundos. E em 4 minutos? Bom, faça a mesma ideia. Eu vou repetir o 60 4 vezes. 60 mais 60 mais 60 mais 60. E aí eu vou ter quanto? 240. Então eu tenho em 4 minutos 240 segundos. Precisamos entender bem o que é a hora, o que é o minuto e o que é o segundo, tá bom? Vamos identificar essa questão aí no dia a dia. Quando você para lá no sinal, no semáforo, você já reparou se você espera segundos ou se você espera 1 minuto ou mais de 1 minuto? Então vamos aí entender essa duração do tempo. É muito importante para a gente se situar quanto a esses elementos aqui, tá bom? E temos aqui a nossa 9ª e última questão. Pedro passou 5 horas viajando sem fazer paradas. Quantos minutos durou essa viagem? A gente só está fazendo uma coisa aqui que a gente até já fez. Bora ver se vocês estão prestando bem atenção. Então, o que eu posso fazer aqui? Já sei que 1 hora tem 60 minutos. Então, eu pego o 60 e multiplico por 5. Por quê? Porque na minha cabeça eu vou estar repetindo 60 5 vezes. Será se vocês já prestaram atenção nas questões anteriores? Olha lá, um passinho de cada vez, sem pressa. Então, eu vou fazer aqui a minha multiplicação. 5 vezes o 0, eu tenho 0. E 5 vezes o 6,
eu vou ter aqui quanto? Eu vou ter 30. Então, eu tenho 300. Eu fiz a conversão lá da hora para minutos. Quantas horas eu fiz essa conversão? De 5 horas para 300. E 300 é o minuto. Então, eu mudei de hora para minuto. Quer dizer a mesma coisa? Eu estou falando da mesma medida de tempo, né? Se eu tiver que esperar 5 horas ou 300 minutos, eu estou esperando a mesma coisa. Tá bom, pessoal? Então, aqui eu mostro para vocês que essa viagem durou 300 minutos. Eu posso dizer que essa viagem durou 5 horas, é a mesma coisa, né? Só que a minha questão me pede em minutos, então eu vou obedecer, tá bom? Olha só, a nossa aula tem muita informação. Essa temática que ela tem que ser muito trabalhada na prática para a gente conseguir aí fazer essas conversões com facilidade. A gente vê que a matemática ela nos traz um leque de oportunidades de fazer esses cálculos. E aí alguns de vocês podem se sentir melhor fazendo a adição, fazendo a multiplicação, fazendo uma divisão. Então são várias formas de ser trabalhada. A matemática é isso mesmo, ela dá várias oportunidades. E aprendemos hoje a converter hora em minuto, minuto em segundos e vice-versa. E resolver problemas com conversão de medidas. Então foi isso que aprendemos hoje. Vamos ficar por aqui com uma frase e observe que eu trouxe aqui um instrumento antigo, mas nesse instrumento, no lugar de areia, eu tenho o rosto de uma criança, né? Em cima um bebê e embaixo uma pessoa idosa. Só para mostrar para vocês que esse tempo ele está correndo, ele não para, ele não nos espera. Então temos que aproveitar todas as possibilidades, porque uma hora somos crianças e a outra hora já vamos ser adultos formados. E precisamos de ter essa consciência para saber que todo esse processo de ensino-aprendizagem tem que ser aproveitado para que a gente possa ter um ótimo futuro, tá bom? Então não percam tempo com os seus estudos, aproveitem cada minuto. Um forte abraço aqui da professora Gleiciane Gomes. Fiquem com Deus e até a próxima.